Outro dia eu passei perto de uma empresa e estava muito cheio, e alguém falou assim: estão dando alguma coisa de graça ali? Tinha muita gente, né? Hoje tem muita coisa boa aqui, né? Porque a casa está cheia, domingo, final de noite, início de semana, isso é muito bacana, né? Renovar as nossas vibrações, deixar esse nosso potencial aflorar, esse potencial do bem, do amor, que está presente dentro de cada um de nós, e iniciar essa semana com paz e harmonia, com trabalho, com muito trabalho. E na noite de hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os trabalhadores da última hora. E não tem jeito de falar de trabalhador da última hora se não falar de trabalho. E não tem jeito de pegar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, sem nos posicionarmos com esses ensinamentos aqui no planeta Terra. Nesta existência que nós estamos tendo a grata oportunidade de experimentar, de transitar por esse planeta. E aí eu gostaria de lembrar com os senhores a nossa cultura de trabalho. Aqui no Brasil, principalmente, né, que é a nossa casa, nós trazemos uma cultura muito escravocrata, de muita imposição de trabalho. E aí, na grande maioria das vezes, a gente encara o trabalho mais como uma punição, como um sacrifício muito grande, e não aprendemos ainda a trazer sentimento de prazer, de alegria no nosso labor diário, né? A gente normalmente canaliza uma energia de cansaço excessivo, de dificuldade excessiva, colocando o trabalho mesmo como uma punição. E isso vem lá do outro lado do Atlântico. Em Roma, na antiga Roma, existia nos cárceres um equipamento de punição que era feito de 3 paus. Era conhecido como tripalo. E as pessoas daquela comunidade, daquela região, quando tinham um dia de trabalho, após um dia de trabalho, e ao ser questionado como tinha sido esse dia, eles falavam assim: a sensação foi de que eu estivesse nesse dia no tripalo. É como se eu estivesse no tripalo. Trazendo também essa ideia ao trabalho de castigo, né? Hoje, a gente vai para as nossas atividades laborais com uma necessidade única do dinheiro. A gente dificilmente está condicionando energias do bem, do amor, da serenidade naquilo que a gente está fazendo. A gente vive numa sociedade capitalista onde cria-se todos os dias necessidades para o consumo, fazendo com que as pessoas consomem, e nós estamos associadas a empresas no dia a dia que têm que bater metas, e aí a gente tem que fazer acontecer de toda maneira, e a nossa preocupação, o nosso foco é no produto que comercializamos, seja esse produto qual for, e não na real necessidade daqueles que utilizarão desses produtos. Coisas de planeta de provas e expiação, não é assim? A gente não consegue ainda nos posicionarmos como espíritos que somos, e muito menos enxergar o outro como o espírito que é. E no mundo capitalista, a gente observa essa parábola que foi proposta por Jesus, dos trabalhadores da última hora, e ela não bate muito com a nossa realidade social em relação ao trabalho.
Porque Jesus fala que o reino dos céus é comparado a um senhor, dono de uma vinha, que sai na primeira hora, no amanhecer do dia, e vai buscar pessoas para laborar nesta vinha. Combina um salário e traz algumas pessoas para a vinha. Mais tarde, ele volta de novo naquele local onde era comum encontrar pessoas e vê que tem mais pessoas, e ele traz mais pessoas para trabalhar nesta vinha. E vendo a necessidade do trabalho, ele ainda sai um pouco mais tarde, talvez lá pelo meio-dia, e traz novas pessoas. E para o negócio ficar ainda mais complicado, nessa visão de mundo capitalista que a gente está inserido, ele sai no finalzinho do dia, faltando pouco tempo para terminar o dia, e pega outras pessoas ainda para o mesmo labor. Até aí tudo bem, né? Muito trabalho, muita gente precisando trabalhar, então ele vai buscando as pessoas. Tem uma coisa nessa parábola que não confere com a nossa visão atual. Na hora do pagamento, o Senhor chama o seu gerente e pede a ele que comece a pagar do último para o primeiro. O que chegou no finalzinho da jornada recebe uma moeda. O que havia chegado primeiro, vendo o pagamento de uma moeda, se anima, porque havia sido combinado com ele que ele receberia uma moeda. E como ele está lá desde o início do dia, e o que chegou já no finalzinho do dia ganhou uma moeda, evidentemente o que a gente pensa? Imagina eu, você, nós, chegando numa frente de trabalho, no início do dia, com um salário combinado. E ao longo do dia, foi chegando outras pessoas nessa frente de trabalho, até que finalmente, no final do dia, no término do trabalho, onde vai ser feito o acerto pelo trabalho, começa-se a pagar do último até chegar em nós, que fomos os primeiros, e aqueles que chegaram por último recebem exatamente o que havia sido combinado conosco. Qual que será a nossa sensação? Ninguém se arrisca? Pode ser um de cada vez para não... A nossa sensação é de que eu vou receber mais. Não é assim? Eu cheguei primeiro, combinou comigo, nos dias de hoje, combinou comigo R$100 pelo meu dia de trabalho. Aí a Iralda chega lá às 5 da tarde. Às 18 horas termina a jornada e ela recebe R$100. Então, na minha cabeça, opa, o negócio aqui está melhor do que eu pensei. Eu vou receber um pouco mais. Só que quando chega para me pagar, ele vai me pagar os R$100 que ele combinou. E aí, como eu estava na expectativa e me achava merecedor de algo mais, eu falo assim, mas vem cá. Você combinou comigo R$100. Ela chegou agora. Eu estou aqui no labor desde o início, aguentei o peso da jornada o dia todo. Você vai me dar só 100? Só uma moeda? Aí, voltando à parábola de Jesus, ele fala, olha, mas eu não estou sendo injusto. Estou cumprindo com você o que eu combinei com você. Não combinei te dar uma moeda? Não combinei te dar os R$100? Toma o que eu combinei. Está tudo certo, não está? Aí ele ainda complementa. Te incomoda se eu sou bom? Né? A minha bondade te incomoda de eu estar querendo dar para o outro o mesmo que eu estou te dando? Está certo, não está? Mas e no dia de hoje? Se acontecesse isso lá na nossa empresa, como é que seria o nosso sentimento, gente? Não precisa responder, não, vamos só pensar. Como que seria o nosso sentimento?
nós iríamos questionar e ter o mesmo sentimento de injustiça que teve aquele primeiro indivíduo que chegou na frente de trabalho. Talvez com raras e honrosas exceções, muito raras. Sabe por que isso? Jesus, como nós, um espírito, um ser espiritual, consciente da sua espiritualidade. Governador do nosso sistema solar, ajudou a organizar a formação desse planeta que nos recebe. Veio para nos conduzir, mas não podia, naquela época, falar para nós no sentido espiritual. Então Jesus colocava as parábolas sem criar nenhuma situação, para que pudéssemos interpretar, entender, compreender da maneira que o nosso conhecimento permitisse que assim fosse. E ainda hoje é difícil de engolir isso, né? Isso não acontece nas empresas que tem por aí. Vamos deixar isso quieto por enquanto, que mais tarde eu volto. E aí vocês vão pensando qual que seria a sensação de cada um diante de um fato igual a esse. Né? Pois muito bem, vamos voltar então nas nossas atividades. Vamos voltar nas nossas atividades, nas necessidades e tentar, de alguma forma, nos posicionarmos como espíritos que somos na nossa caminhada terrestre. Porque, olha, nós somos um dos 3 elementos do universo. Os 3 elementos é Deus, o Espírito e a matéria. Nós somos espíritos. Temos consciência ou estamos começando a compreender, a sentir Deus. Nós não temos uma definição teórica de Deus. Nós não conseguimos fazer uma descrição de Deus. Mas nós conseguimos sentir Deus. Nós conseguimos perceber a obra, a criação de Deus. E estamos ligados diretamente à matéria. Um elemento essencial para o nosso desenvolvimento. Para o nosso desenvolvimento espiritual. Estamos iniciando um 3º milênio muito importante nesse planeta. Um 3º milênio que, segundo a orientação dos imortais, da espiritualidade maior, é o milênio do Espírito. Onde nós teremos a oportunidade de compreender a espiritualidade de uma forma mais abrangente e trazer espiritualidade para nós neste planeta. Onde esse planeta passa de provas e expiações para um planeta de regeneração que vai acontecer com o nosso trabalho. Com o nosso trabalho. Jesus, uma certa feita, fala o seguinte: o meu Pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. Hoje nós nos encontramos em uma sociedade desorganizada, né? As coisas parecem que não se encaixam, não funcionam muito bem. E na nossa intimidade, a gente tem certeza que a culpa não é minha, é do outro. E as coisas continuam desorganizadas e não se encaixando muito bem. Quando eu começo a me ver como elemento fundamental para que as coisas se organizem e se funcionem de maneira harmoniosa, eu começo a dar outro sentido à vida. Eu começo a fazer com que esse planeta
comece a se transformar em planeta de regeneração. Através do meu trabalho. Bom, no Livro dos Espíritos, a pergunta 675, Kardec pergunta aos espíritos se o trabalho é somente de ordem material. E os espíritos respondem que não, que o espírito também trabalha, que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Já está começando a nos facilitar a entender a parábola de Jesus. A gente está começando no raciocínio pôr um pezinho e dando sentido a essa interpretação, que talvez Jesus quisesse nos falar há 2000 anos atrás. Talvez de uma maneira mais simplificada, mas a gente não tinha muita condição de compreender, como não temos ainda até hoje. Bom, e aí, a gente levanta de manhã, vai para o nosso serviço, fica de olho no relógio, né? Cansa pra caramba, chega em casa como se tivesse passado uma locomotiva em cima da gente. Cansado, mal-humorado. É lógico que não é todo mundo assim, mas eu pelo menos já ouvi muitas histórias assim, já me senti muito assim. E a gente não consegue canalizar o que tem de melhor em nós, que é esse potencial espiritual, naquilo que a gente está fazendo. Esse contato nosso com o mundo material é essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, senão a gente não estaria aqui. E olha, cá para nós, estar aqui encarnado é uma bela oportunidade. Tem muitos irmãos nossos no plano espiritual que adorariam estar aqui, sentado nesses bancos encarnados, como nós estamos. Nós estamos vivendo no melhor momento da nossa vida. O melhor momento é agora. Nós estamos tendo oportunidade de, no planeta Terra, experimentar conhecimentos espirituais para nos ajudar a compreender a importância de se viver bem aqui na Terra. Já imaginou se, por exemplo, o trabalho ele tem dois sentidos importantes: desenvolver a nossa inteligência e garantir a satisfação das nossas necessidades, né? Só que nós, no mundo capitalista, a gente cria muita necessidade. E no comércio, a gente faz com que as pessoas tenham necessidades. Porque a partir do momento que eu crio um produto, eu tenho que consumir esse produto. Então, eu tenho que fazer com que o outro sinta a necessidade desse produto. Percebem como é que a gente vive ainda? Num plano de provas e de expiação? É por isso que às vezes a gente sai na rua, vai na loja e compra um determinado objeto e chega em casa e não usa aquilo nunca. Fica lá, numa gaveta, num armário. É por isso que a gente se excede muito, porque existe muito uma vontade de consumir, um consumismo que faz com que a gente se posicione assim. Olha que coisa interessante. A roupa que nós estamos usando, dá para imaginar na mão de quantas pessoas já passaram até agora, para que pudesse estar cobrindo o nosso corpo? Com certeza já passou na mão de milhares de pessoas. Se a gente for pensar no indivíduo que preparou o solo, que produziu a semente, que plantou essa terra, que cuidou dessa lavoura, que colheu o algodão,
que fez o tecido, né? E aí vai nessa cadeia produtiva toda até virar uma camisa, virar uma calça. Não passou na mão de muita gente? Passou, não passou? Imagina se cada uma das pessoas que tivessem participado desse processo canalizasse nesse trabalho boas energias, energias de gratidão, de solidariedade, canalizasse energias do bem. Imagina como que poderia ser o resultado nesse produto acabado. Imagina como seriam as lojas se eu entrasse para comprar uma blusa e o vendedor virasse para mim e falasse: não, rapaz, não compra isso não. Você não tem lá uma blusa? Não compra não, a sua tá boa. Não, mas eu quero comprar, então beleza, então pega que você está lá e dê para quem não tenha. Ou então assim, não, eu quero comprar uma comida X. Rapaz, come menos. Já perceberam como é que a gente se posiciona? Quem padece? O nosso corpo. É por isso que tem muitos meninos aí de 46 anos igual eu, que aí está com glicose alterada, sobrepeso. Nós vamos criando necessidades que às vezes a gente não precisa. Nós somos espíritos. Estudando a doutrina espírita, eu tenho que começar a trazer responsabilidade para a minha vida, porque eu só sou responsável pela minha vida. Eu não tenho que carregar a mala do outro, eu tenho que carregar a minha. Hoje nós temos no Brasil, em números estatísticos, mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas. 13 milhões. Nós temos uma lei, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, para organizar essa relação de empregado e empregador. Porque como viemos de uma cultura escravocrata, tinha que ter alguma lei regulamentando. Tinha que ter profissionais para estar falando, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque senão a gente estava escravizando o povo até hoje, né? E mesmo hoje, fica os que estão como empregado e como empregador, em uma discordância sem tamanho, em função de que um acha que é muito, o outro acha que é pouco, e aí as coisas vão acontecendo do jeito que estão. E mesmo assim, mesmo com toda dificuldade, vendo que toda ocupação útil é trabalho, eu tenho certeza, eu não tenho números estatísticos disso não, mas eu tenho certeza que desses 13 milhões de desempregados, não tem 13 milhões de pessoas famintas. Muito pelo contrário. Essas épocas são propícias para que a pessoa possa se renovar. É como um indivíduo que tinha uma vaquinha que alimentava a família inteira, e um belo dia chegou alguém lá e jogou a vaquinha no buraco. E aí eles começaram a ver que poderiam fazer outras coisas, usando criatividade, né? Enfim, nós temos uma capacidade imensa de fazer as coisas, de produzir as coisas. E a partir do momento que a gente tiver mais consciência das nossas necessidades, a gente vive com muito mais harmonia e com muito mais tranquilidade. Jesus,
uma vez se refere aos lírios do campo e aos pássaros, né, os lírios que têm as melhores coberturas já vistas, os pássaros que se alimentam todos os dias e não têm a preocupação com o dia de amanhã, não nos querendo dizer que a gente tem que ficar na ociosidade, que não precisa sonhar, que não precisa realizar, não é nada disso. Mas é que a gente pode dispensar um pouco as nossas necessidades excessivas. Aí a gente vai voltar à parábola de Jesus. E aí, alguém aí, como é que está o sentimento em relação a essa turma que foi chegando ao longo do dia e que teve o mesmo salário? É justo isso? Hein? É, Iralda, justo? Lá na sua empresa, seria justo? Sabe por que Jesus propôs essa parábola? Porque Jesus não se referia ao labor material simplesmente. E a gente vai tentar raciocinar juntos em relação a isso. Vamos imaginar essa vinha, essa lavoura, como se fosse o planeta Terra. Com muito trabalho a ser feito. E aí, sai da primeira hora o Senhor, angariando pessoas para esse labor. Nós estamos há 2000 anos da vinda de Jesus. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que antes de Jesus, durante Jesus e após Jesus, quantas pessoas já passaram por aqui falando do bem, falando do amor, falando da harmonia, trabalhando em benefício do progresso da humanidade. Tiveram muitos ao longo da história, não teve? Em épocas passadas, não teve muita gente assim? Que viveu simplesmente para promover a vida. Esses foram aqueles que chegaram no campo, nesse planeta, que vieram para essa grande lavoura chamada Terra, a que Jesus se referia, para o trabalho, que passaram todas as dificuldades de época, da turbulência social, mas que deram sentido à vida deles, que deixaram o recado. E ao longo do tempo foram vindo outros. E nós estamos aqui hoje, fechando um ciclo e iniciando um outro. Tivemos a oportunidade de ver um milênio terminar e iniciar-se um outro. Estamos aqui para tentar compreender esse sentimento de amor e despertar esse sentimento em nós. Estamos aqui para aprender com o ensinamento de Jesus a sermos criaturas melhores, aplicando esses ensinamentos em nós, conhecendo as leis de Deus, estabelecendo o sentimento de amorosidade para com o outro. Qual que é o salário do Espírito transitando por esse planeta? Por que nós estamos aqui? Para evoluir. Então, se nós hoje é dia 8 de outubro de 2017, nos interessarmos pela essa causa maior, de viver com harmonia, com paz, emitindo bons pensamentos, canalizando boa energia no nosso trabalho, seja ele qual trabalho for, se for um trabalho braçal ou intelectual, não importa. Se eu me colocar como peça importante para a transformação desse planeta e começar a deixar
o homem velho que existe em mim transformar-se, se eu começar a sublimar os meus defeitos, fazendo com que as minhas atitudes sejam atitudes que vá contribuir para o progresso da humanidade, qual é o meu salário? O meu salário é o desenvolvimento espiritual, é a preservação da paz interior, é o equilíbrio, é a harmonia. E qual era o salário daqueles que já falavam e pensavam assim, antes de Jesus, durante Jesus e logo após Jesus? Era o mesmo. Por isso que aquele que chega no final da jornada e que trabalha com eficiência, ele recebe exatamente o mesmo que recebeu o que está lá desde o início. Percebem a diferença? Tem justiça agora ou não? É por isso que Jesus, é por isso que o gerente, o Senhor, quando vai pagar nesse sentido simbólico, o que chegou por último recebe o mesmo que o primeiro. E muito pelo contrário, os que chegaram primeiros, os espíritos iluminados, que estão trabalhando em benefício da humanidade, eles estão loucos da vida, não é nem esse o termo que se usa, mas eles estão ansiosos para que a gente desperte, para que a gente possa comungar com eles da mesma energia e transformar o nosso ambiente. A responsabilidade da transformação desse planeta é nossa, é nossa. Deixar desenvolver em nós o sentimento de mansidão, porque o próprio Jesus nos informa que os mansos herdariam a terra, os mansos poderiam continuar e iriam continuar reencarnando nesse planeta. Gente, e é muito bom de se viver aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem trabalho. Se a gente estiver num lugar onde não tem nada para fazer, deve ser muito ruim. Então, estando num lugar onde tem tudo para fazer, é maravilhoso para quem quer trabalhar. E a gente tem que começar isso em nós, na nossa casa. Eu estou tendo um privilégio nesse momento de poder olhar para cada um de vocês. Estou num lugar mais alto aqui, me facilita isso. Como é importante se cada um de nós conseguirmos manter, nessa semana que se inicia hoje, o mesmo semblante que a gente está tendo agora, de entusiasmo, de reflexão, de observação. Não quer dizer que o que eu esteja falando aqui é o melhor para cada um de nós, não. Mas eu estou querendo dizer que cada um de vocês está me olhando, observando e analisando o que eu estou falando. E eu tenho certeza que vocês vão tirar, se tiver alguma coisa importante na minha fala, vão tirar para vocês. Quantas vezes a gente passa o dia todo no nosso trabalho e a gente não se dá ao luxo nem de olhar para o nosso colega, de olhar para ele como nós estamos nos olhando agora. Não existe maior ou melhor em lugar nenhum. Ainda que as empresas se subdividem hierarquicamente, não funciona com um só. Não funciona. Não se constrói um edifício, como a gente vê muitos aqui em Valadares, só com engenheiro. Depende de alguém para coar areia. Qual que é a importância do coador de areia para o indivíduo que está intelectualmente desenvolvendo a estrutura do prédio? A importância é a mesma. A importância do trabalho é o mesmo. Porque um só consegue ter êxito se existir o outro.
As diferenças econômicas é a sociedade capitalista que cria. Percebem o quanto que a gente pode fazer diferente na nossa vida? Utilizando o ser espiritual que somos. E a gente vai poder fazer isso muito se a gente conseguir associar isso em nós e deixar com que as nossas atitudes falem por nós. Gente, é muito bom usar de generosidade, dar um bom dia, um aperto de mão. Eu gosto de dar abraço. Abraçar é bom demais. Dá um abraço em alguém. Chegar para o nosso colega e falar: e aí, tudo bem? Como é que você passou? A gente precisa olhar no olho do outro. A vida transforma. A vida transforma. Nessa vibração, eu agradeço a oportunidade, a paciência de vocês. Desejo sinceramente que a gente tenha uma semana de paz e de harmonia e que possamos trabalhar nessa semana no nosso labor, sendo ele qual for, com luz, com paz, com dignidade espiritual, levando no nosso coração e no nosso pensamento a bandeira de Jesus, esse mestre, esse guia que nos ilumina, que nos protege e que está conosco todos os dias. Obrigado, Jesus, e que assim seja.